Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Pausa Ativa. E hoje, né, nosso programa aí preparar, como vocês podem ver no título do vídeo, eu sou o professor Nicolas, tá? Vou falar aí alguns detalhes da aula de hoje, tá bom? Uma aulinha aí de fortalecimento para os membros superiores, né? E hoje estou aqui com o Prof. Thomas, tá? Então ele vai demonstrar a aula pra gente hoje, beleza? E o nosso equipamento hoje vai ser um halter aí, tá? De academia. A gente vai utilizar aqui 500 gramas, mas caso vocês não tenham de 500 gramas, você pode usar 1 kg, 2 kg. Fica aí à vontade com o que você tenha disponível, tá? E caso não tenha nenhum halter ali, tá? Vocês podem utilizar também uma garrafinha da água, um livro, um saco de arroz, de feijão, tá bom? De 1 quilinho ali também já serve bem legal aí para os exercícios, beleza? Pessoal, sem mais enrolações, vamos lá começar a nossa aula com um aquecimento breve. Primeiro a gente vai começar bem de boa ali, só soltando os braços, balançando ali ao lado do corpo, tá? Pode acompanhar bem ali o professor Thomas. Então, não precisa daquela amplitude enorme lá, tá? Bem de boa, dando aquele miguezinho, tá? Só para dar soltada aí na musculatura, beleza? Então, bem de boa, vai soltando aí, né? Ativando um pouquinho mais a circulação do sangue. Então, bem tranquilo aí a nossa aula. Aí beleza, agora, né, lá ao lado do corpo, movimenta lá em rotação. Então a gente vai trocar a pegada ali da mão, né, pronada e supinada. Então é bom também utilizar às vezes o polegar como referência, querer girar sempre o polegar lá para fora e lá para dentro, tá? Dá para utilizar essa referência e ficar mais fácil aí, né, de movimentar aí a região, tá? Bem de boa. Aí, perfeito. Pode voltar lá. Agora a gente vai exagerar um pouquinho lá aquele movimento do balançar, tá? Então a gente vai fazer lá uma hiperflexão e uma extensão. Então alternado lá, sempre o máximo que conseguir, jogando bem lá para trás. Isso. Então, bem tranquilo. Sempre atingindo o máximo da amplitude que vocês conseguem, tá? E de acordo aí com cada um, né? Então, vai aí na sua referência, aquilo que você consegue aí dentro da sua mobilidade, tá? Então, mais um pouquinho lá. Aí, perfeito, pessoal, pode voltar devagar. A gente vai ali ainda para os ombros, tá? Fazer uma circundução, então solta bem lá do lado. Primeiro para um sentido só, então explora bem aí todo a amplitude aí do ombro, tá? Não economiza aí no movimento, não pode fazer bem exagerado. Isso. Pode trocar lá o sentido, então lá para trás agora, abre bem, tá? Já vou dar um tempinho para vocês descansarem aí, às vezes o ombro cansa bastante, né? Uma região que geralmente é um pouco mais frágil, né? Então, acaba cansando bastante, já vai dando aquela ardida ali no ombro, né? Um pouquinho desconfortável. Mas é isso, beleza pessoal, pode voltar lá devagar. Relaxa um pouquinho, solta aí, os ombros já tá dando aquela queimada e é só o aquecimento, tá? Então se prepare. Então bora lá pessoal, o próximo bem mais tranquilo. A gente vai abrir bem lá os braços ali em 90 graus. Então agora trabalhando mais um pouquinho da região escapular, tá? Então fecha bem as escápulas, abre aí o peitoral. Fecha o peitoral, né? Abrindo as escápulas. Então, né? Sempre o inverso, quando a gente abre o peitoral, a gente fecha a escápula. Quando fecha a escápula, a gente abre o peitoral. É isso aí. Então, bem tranquilo lá. Mais um pouquinho. Perfeito, pode voltar lá. Solta bem os braços, afasta um pouquinho ali a perna. E a gente vai fazer ali uma rotação do tronco, soltando bem os braços. A nossa famosa aí, rotação pausativa. Aqui já é nosso aluno aí faz um tempinho já. Sabe que a gente gosta bastante desse exercício, né? Então, para soltar bem aí toda a região do tronco, relaxar um pouquinho os ombros também, tá? Preparando aí para nossa
parte principal da aula, beleza? Boa, perfeito. Pessoal, pode voltar lá devagar. Vamos lá para nossa parte principal da aula. Então pode pegar lá um halter, tá? Primeiro. Então a gente vai fazer ali um exercício para nossas costas. Então a gente vai fazer a remada unilateral, tá, professor? Vamos ver, demonstrar para vocês. A gente vai agachar um pouquinho ali, tá? Sempre flexionar o joelho, tronco em direção ao chão. A gente vai dar aquela cotovelada. Então a gente vai jogar o cotovelo lá para trás e depois vai estender lá na frente. Então, cotovelo lá para trás, estende lá na frente, atingindo bem ali, né, a região da nossa dorsal, beleza? Então, bem tranquilo, sem muito segredo aí. Aí, beleza, volta lá, descansa um pouquinho lá, tá? Relaxa um pouquinho lá. Às vezes ficar nessa posição, né, com o tronco um pouquinho flexionado, né, acaba cansando ali a região lombar. Então descansa um pouquinho aí, tá? Sem problema nenhum. Só mais alguns segundinhos. Beleza, pessoal, pode trocar lá ao lado e fazer o mesmo movimento. Então, né, sem muito segredo, tenta não deixar a coluna muito curvada, né? Tenta deixar ela um pouquinho mais reta, ali igual o professor Thomas está demonstrando. Então, ter essa consciência corporal, né? Estufar bem ali a região do peitoral também. E trabalhar somente o braço, tá? Então só o braço. Joga lá pra cima, dando aquela cotovelada. E volta. Isso. Beleza, pessoal. Volta lá devagar. Maravilha. Antes da gente ir pro próximo exercício, pessoal, quem quiser pausar o vídeo aí durante o exercício, não tem problema descansar um pouquinho mais. Então quem quiser, pausa o vídeo, descansa, bebe uma água, relaxa um pouquinho, mas depois volta aí, né, pra gente conseguir finalizar bem legal a aula, tá? Então, fica a critério de vocês, a gente sempre vai dar um tempinho de descanso a cada série ali, tá? Cada intervalo de exercício, mas se precisar de mais, fique à vontade também. Então, bora lá pro nosso próximo exercício. A gente vai fazer ali o mesmo movimento do tronco, então a gente vai jogar lá pra frente e fazer o crucifixo invertido, né? Inverso. Então, lá pro lado, atingindo um pouquinho mais da região do nosso ombro, tá? Então, ombro e trapézio ali, né? Acaba sendo bem atingida essa região. Dá mais 30 segundinhos aí nesse braço. Sempre agora utilizando o cotovelo também como referência. Então, tentando jogar o cotovelo sempre o máximo que conseguir lá pra cima. Trabalhando um pouquinho mais aí do deltóide posterior, né? Então, lá atrás. Pode voltar lá, descansa um pouquinho novamente. Isso, relaxa lá um pouquinho o ombro, né? Pode até fazer uma automassagem, quem quiser, né? Pra dar aquela soltadinha ali. Aí, beleza, pessoal. Trocou lá o braço, mesma coisa. Então, joga lá pro lado, igual o professor Thomas está demonstrando. Vocês podem apoiar a mão ali no joelho, né? Fica mais fácil a estabilidade. Mais um pouquinho lá. Aí, perfeito, pessoal. Pode voltar devagar lá de novo. Então pode pegar agora ali os dois halteres. Então pega mais um ali. Tá? Caso não tenha dois aí também não tem problema. Pode fazer um braço de cada vez, não tem problema, beleza? Então, próximo a gente vai fazer ali uma remada alta, né? Então os halteres posicionados ali na frente, né, das nossas pernas, a gente vai jogar lá pra cima, tá? Jogando então sempre o cotovelo o máximo que conseguir lá pra cima, tá? Trabalhando um pouquinho da nossa região do trapézio, né? Uma região que geralmente a gente que trabalha muito sentado aí, né, sempre tem um pouquinho mais de tensão, né? Uma região mais fraca, né? Então, sempre bom trabalhar aí os nossos trapézios. Beleza, volta lá, descansa um pouquinho. Beleza, então temos mais uma série aí. Bem tranquilinho.
Aí pessoal, pode voltar lá fazendo de novo. Então mesma coisa, mais 30 segundinhos lá. Então capricha bem, sempre tenta copiar bem o movimento do professor, tá? Caso tenha alguma limitação no ombro, ali na articulação do cotovelo também, faça um pouquinho mais de calma, tá? Não precisa exagerar, tá? Então vai aí de acordo sempre com a sua necessidade, né? Então não tem problema, professor, não consigo fazer, não tem problema. Faz lá bem devagarzinho, tá? Ou se realmente não der pra fazer, não faça, tá? Pra ninguém aí se machucar, beleza? Então pode voltar lá de novo. A gente vai trabalhar um pouquinho agora do nosso bíceps, tá? Então a gente vai fazer ali uma rosca martelo unilateral. Então, enquanto um braço ali só segura o outro vai trabalhar lá, né? Com a pegada neutra ali. Então, trabalhando bem ali, bem o nosso bíceps e também um pouquinho do nosso antebraço, né? Então, bem legal também. A pegada neutra é aquela pegada como se estivesse pegando ali uma xícara, né? Um copo e só movimentando pra cima, bem tranquilo, de boa. Pode parar lá, descansa um pouquinho. Boa, descansar uns 30 segundinhos. Quem quiser soltar bem os braços lá, para dar aquela boa relaxada na musculatura. Aí, perfeito, trocou lá o lado, então pode fazer novamente. Então, bem tranquilo, né? A gente sempre vai trabalhar com bastante calma aqui, tá, pessoal? Não vai ser aquele fortalecimento tão exaustivo, né? Então, bem mais tranquilo, um pouquinho mais de calma, né? Não quer que ninguém fique cansado, né? Então, fortalecimento bem tranquilo aí para as principais regiões aí do nosso tronco, nos nossos braços, trabalhando bem aí toda essa região. Beleza, pessoal, pode voltar lá devagar. A gente vai trabalhar, né, ali com os dois halteres. A gente vai fazer ali uma rosca invertendo a pegada lá em cima e lá embaixo, tá? Então a gente vai trocar lá a pegada supinada e pronada, tá? Igual o professor está demonstrando. Então sempre lá em cima a gente vai trocar, tá? Então uma hora a gente vai ali com os dedos apontados para cima, depois a gente vai descer lá, os dedos apontados para baixo, tá? Então bem tranquilo também. Boa. Bem tranquilinho. Esse aí, por ser mais tranquilo, a gente vai fazer um tempinho um pouquinho maior, tá, pessoal? Mas nada impossível aí para vocês. Aí, perfeito. Descansa lá um pouco, tá? A gente já vai fazer mais séries aí. Um pouquinho, então relaxa bem lá. Mais um pouco. Aí, pessoal, pode voltar fazendo lá de novo. Então, mesma coisa. Começa lá por cima, né? Troca lá. Vamos chegar no limite. E volta trocando a pegada sempre lá em cima. A gente faz essa rotação, né? Passamos um pouquinho lá. Aí, perfeito, pessoal. Volta lá devagar. E vamos agora trabalhar um pouquinho aí do nosso tríceps, tá? Então, musculatura ali de trás, ali do nosso braço. Então, a gente vai fazer ali o tríceps coice primeiro. Então, pode deixar um halter de lado, tá? Para ficar um pouquinho mais fácil. Então, a gente vai novamente flexionar lá, né, o tronco, e a gente vai estender agora só o cotovelo. Então a gente joga um pouco o cotovelo lá para cima e mantém ele fixo lá, tá parado, o ombro e o cotovelo só, que faz uma movimentação jogando lá para trás. Então um movimento às vezes um pouquinho mais pesado, né? Então a gente vai acabar fazendo um tempinho menor com
uma pausa aí para vocês descansarem, tá? Então, movimenta bem lá. Beleza, volta lá, descansa um pouco, respira. Tá? Esse realmente é um exercício um pouco mais puxado, tá? Apesar de parecer inofensivo, ele puxa bastante na região do tríceps. O famoso músculo do tchauzinho. Mais um pouco lá. Respira bem. Prepara e pode trocar lá. Então, mesma coisa. Lá pra cima, então joga, né, o ombro lá pra cima e faz aí a movimentação de flexão e extensão do cotovelo, tá? Então, só o movimento do cotovelo que importa, tá? O ombro fica estático lá, não movimenta o ombro igual o professor Thomas está demonstrando, né? Percebe que o braço ali, né, ele tá parado e só ali o cotovelo que se move, né? Vamos lá. Um pouquinho mais lá. Aí, perfeito. Pode voltar lá, descansa um pouquinho, que a gente tem mais um exercício para o tríceps, tá? Então, prepara lá. A gente vai utilizar ali os 2 halteres agora para ele, tá? E o nosso próximo aí é o tríceps francês, tá? Então a gente vai lá em cima da cabeça, tá? Posicionar ali perto da nuca, tá? Aí vai estender o cotovelo lá para cima, tá bom? Então, estende e volta bem, trabalhando ali a região do tríceps. Isso, tentando sempre manter a cabeça lá neutra, tá? Sem jogar lá para frente, sem jogar lá para trás. Tenta manter aí neutro e somente os braços vão movimentando. Quanto mais a gente conseguir aproximar lá os cotovelos, tá? Melhor, tá? Não deixar eles tão distante lá, tá? Então, deixar eles um pouquinho mais próximo, tá? Ajuda bastante. Um pouquinho mais lá. Esse aí, como é bilateral, a gente vai fazer um tempinho um pouco maior, tá? O professor Thomas está sofrendo já. Parece que não cansa, mas puxa. 5 segundos. Vou fazer mais 2. 1, 2. Aí, beleza. Volta lá. Relaxa bem lá o braço. Estamos quase finalizando, então respira. Né? Às vezes esse halter aí a gente subestima ele, mas acaba puxando, né? Uma aula um pouco extensa. Então, relaxa lá um pouquinho, não tem problema. Temos esse tempo aí pra dar uma relaxada, tá? Boa. Um pouquinho mais lá. E os nossos próximos exercícios são ali pro ombro, tá? Então, também é uma região que às vezes puxa um pouco mais, tá? Então, tríceps, ombro ali, musculaturas um pouco menores ali, mais frágeis. Então, a gente vai trabalhar aí, beleza? Então, o próximo exercício a gente vai fazer lá elevação lateral. Então, sobe bem lá os ombros, os dois, isso. Sempre movimentando bem lá, afastando, né? Então, fazendo a abdução lá do ombro, tá? Sempre levando ali em consideração não deixar o braço totalmente estendido, tá? A gente sempre flexiona lá o cotovelo e utiliza o cotovelo lá pra cima, tá? Então, o punho não chega primeiro que o cotovelo, tá? Então, geralmente, né, a gente vê bastante pessoal fazendo com o punho abrindo, tá? Então utiliza ali o cotovelo como referência, sempre levando lá lateralmente, trabalhando bem aí os nossos deltoides, tá? Boa. Um pouquinho mais lá. Só mais 10 segundinhos, pessoal. Pode fazer bem controlado, né? Como a gente trabalha por tempo, não precisa fazer aquele exagero todo, né? Ficar lá fazendo bem rápido, bem tranquilo. Beleza, pessoal, volta lá. Relaxa um pouco lá os braços, dá aquela soltadinha lá, né? Utilizando ali o peso como um pêndulo, tá? Pra gente ir pro nosso último exercício da parte principal, beleza? Então, bem tranquilinho também. Mais um pouquinho lá.
Beleza. Então, nosso próximo, a gente vai trabalhar ali agora um desenvolvimento. Então, os halteres ali ao lado da nossa orelha, mais ou menos, a gente vai esticar os braços lá em cima e voltar ali onde estava posicionado inicialmente, né? Então, movimento acima e para baixo. Esse é o nosso último exercício aí da parte principal, tá? Depois a gente tem um breve ali relaxamento, tá? Só pra gente voltar um pouquinho mais tranquilo aí, depois de um bom estresse aí, né? Nas articulações, da musculatura. Então, força aí, dá o gás final aí que a gente tá quase finalizando, beleza? Boa, respira fundo, pode relaxar lá um pouquinho, beleza, pode soltar lá os halteres, tá? A gente vai ali para nossa parte final da aula, tá? Então, primeiro só para a gente soltar um pouquinho da lombar, né? Já que a gente trabalhou bastante lá a flexão, vamos flexionar ali o tronco, tá bem solto mesmo. E a gente vai rotacionar lá, fazendo o pêndulo para os dois lados, tá? Então, relaxando bem aí a lombar. Quem quiser flexionar o joelho não tem problema, não vai fazer aquela diferença toda. Tá? Então, fica até um pouco mais confortável para algumas pessoas. Então, fica a critério aí de vocês. Relaxa bem lá o tronco pra gente ir finalizando, tá bom? Vou mais um pouquinho lá. Aí, pode voltar lá. E agora a gente vai trabalhar um pouco de respiração junto com o movimento ali da nossa cervical, tá? Então a gente vai olhar lá pra cima, inspirando ar pelo nariz, vai soltar pela boca, flexionando lá a cervical, tá? Então, inspira, solta. Bem tranquilo, bem de boa aí, né? Só pra gente relaxar mesmo. Botar aí a cabeça no lugar. Beleza? Bem de boa. Esqueci aí do estresse, né? Causado aí pelo exercício. Tá aquela canseira lá toda. Então agora é hora de relaxar. Aí, pessoal, pode voltar lá bem devagar. Assim que a gente finaliza a aula de hoje do Preparar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem gostou, não esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal do Pausa Ativa, ativar lá as notificações também para ficar atento aí aos novos vídeos do Preparar, tá? Que sai toda terça e quinta às 3 da tarde, beleza? Então, vamos nos despedindo agora e um abraço. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau.